Amém, Senhor. Pai Santo esteja conosco. É verdade, Pai. Adoramos a Tua presença, amamos a Tua presença, meu Senhor. Aleluia, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém, meus irmãos. E que o nosso bom Deus possa abençoar a nossa irmã Andreina e a criançada que vai estar lá com ela, que o Senhor possa falar no poder do seu Santo Espírito. Tem aqui, obrigado, meu irmão. Com essa criançada, tomar essas mentes, esses corações para Ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito bom a gente poder estar junto aqui adorando ao Senhor. E eu queria pedir a vocês que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. E eu desejo que, da mesma forma que o Senhor, falou comigo durante os dias de meditação, da mesma forma que a palavra do Senhor, no melhor sentido dizendo, me bateu, que ela possa falar com todos nós e bater em todos nós que estamos aqui juntos, nos sacudir, e realmente nós analisarmos à luz da palavra do Senhor aonde que está o nosso tesouro, porque a palavra dele diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E eu acredito demais, irmãos, que é noite de cura, que é noite de libertação, e eu acredito que quem nos cura é o Senhor através da sua palavra, quem nos liberta é o Senhor através da sua palavra, quem nos regenera, nos transforma. Nós só precisamos estar sedentos, sabe, irmãos? A vida cristã é isso. O sobrenatural e o extraordinário pertencem ao Senhor, mas o que é natural e ordinário pertence a gente, Nós sabemos que o Senhor trabalha na nossa vida. O guarda de Israel, ele não dorme, jamais dormitará. O trabalho do Senhor são 24 horas, o trabalho do Senhor pelos seus filhos não cessa. É 24 horas, mesmo quando nós estamos nos afastando, nos inclinando em direções opostas a Ele, Ele está nos buscando, Ele continua se inclinando a cada um de nós, E nós precisamos fazer aquilo que nos compete ser feito. É claro que Ele age, mas nós precisamos agir. Nós precisamos estar determinados, desejosos, sedentos, famintos da transformação, sedentos da mudança. E aí o Senhor, sobrenaturalmente, Ele vem operando essa graça em nós. Ele vem operando essa obra. Qual obra? Nos deixar semelhantes ao Seu Filho Jesus. É formar um exército de imitadores de Cristo aqui na terra. Defeituosos, enquanto estamos nessa carne, mas que vivem para a glória do Senhor. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é enfrentando a ansiedade, Um mal tão pesado dos nossos dias. E antes de tudo, eu queria falar com vocês, foi um complemento que veio a mensagem, enfrentando a ansiedade para a glória de Deus. O cristão precisa estar convicto que ele enfrenta a ansiedade para a glória de Deus. E eu quero relembrar, o que é a glória de Deus? É o peso da presença de Deus. A ansiedade generalizada na vida de um cristão é uma contradição, porque nós vivemos por fé, porque se nós não estamos movidos pelas coisas eternas, como que nós falaremos das coisas eternas? Se nós estamos tomados daquilo que é temporal, perene, passageiro, como que nós falaremos daquelas coisas que são eternas? Nós vamos entrar na ansiedade. A ansiedade, irmãos, todo ser humano tem ansiedade. A ansiedade é um gatilho, é um sentimento de alerta que tem no nosso corpo. A ansiedade, ela nos faz parar. Ela nos faz parar diante de um perigo, diante de uma situação. Ela nos faz parar e pensar duas vezes. O que nós não podemos é ter uma vida tomada e controlada pela ansiedade. Porque a ansiedade, quando ela chega nesse ponto, ela se tornou uma doença. E nós não podemos viver assim, por quê? Nós vivemos para a glória de Deus. Nós nos deleitamos no nosso Deus eternamente, sabe? E isso aqui não é uma mensagem para poder jogar a gente para baixo, não. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem para poder mostrar que é possível, sabe? Que há um caminho, além daqueles tantos caminhos que a gente traçou, além daqueles tantos caminhos
que a nossa mente condicionou, daqueles tantos caminhos que o senso comum nos empurra, desde que nós somos criança, desde que os nossos pais nos criam, desde que a sociedade, os colégios nos jogam informações. Nós temos um caminho, irmão, uma verdade e uma vida. É possível enfrentar a ansiedade, é possível controlar a ansiedade e é possível vencer a ansiedade. Como? Dia após dia, de glória em glória. É como vai terminar a exposição desse capítulo. Vocês estão comigo lá, Mateus 6, 24? Amém? E a palavra do Deus vivo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Vai prestando atenção, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, é impossível. E aí ele vai complementando. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. E aí ele pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E aqui Jesus traz um alerta para a gente. A condição das preocupações de vocês não é o nosso Deus que é pequeno em poder, é porque nós somos homens de pequena fé. E aí ele continua, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Sabe por quê? Porque isso é coisa de pagão, isso é coisa de incrédulo, isso é coisa de quem não tem fé. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, essa semana eu estava lendo uma reportagem que são dados estatísticos e são dados alarmantes, né? Vamos pegar um exemplo da AIDS. Dificilmente uma pessoa ela morre em decorrência da contaminação pelo vírus do HIV. Geralmente ela morre por uma outra doença. Por quê? A doença, o HIV, ela vai destruindo a imunidade da pessoa. Então, de repente, qualquer outra doença que chega, ela chega muito mais agressiva. E a gente não tem como mensurar na certidão de óbito, morreu por causa de ansiedade. Mas uma coisa é certa, irmãos, ansiedade, depressão tem matado muito nos nossos dias. E sabe qual é o pior de tudo? É que a ansiedade torna o ser humano um morto-vivo. A pessoa morre enquanto ainda está respirando. A ansiedade, ela toma a pessoa por completo. Ela tira o poder do hoje. Eu vi um teólogo falando uma ilustração muito interessante a respeito da ansiedade. Ele falou que o ansioso é como uma pessoa que está crucificada entre dois ladrões. Um ladrão é referente ao remorso do passado. E o outro ladrão é referente às preocupações futuras. Porque muita gente está ansiosa nos dias atuais porque ela acha que a vida dela hoje vai continuar sendo para sempre. É fruto dos seus erros, das suas más escolhas do passado. Então, no dia de hoje, ela não está conseguindo relaxar porque ela está presa ao passado. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse mudado isso. Se eu tivesse sido assim. Mas se eu tivesse feito diferente. Mas só que nós não somos Deus.
Mesmo se nós tivéssemos feito diferente lá atrás, nós não saberíamos como seria o amanhã, porque o amanhã ao Deus pertence. Na verdade, a gente não sabe como que vai ser daqui a 1 minuto, 5, 10 minutos. E por outro lado, é o excesso das preocupações futuras. A gente hoje está aqui, mas está dominado pelo futuro. Caramba, eu tenho que chegar àquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas como que vai ser isso? Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Mas caramba, isso vai minando a nossa alegria do hoje. Isso vai arrombando a nossa alegria do hoje. Eu queria só ler aqui para vocês rapidinho essa estatística, esse estudo científico que eu estava dando uma lida. Ansiedade e depressão foram as principais causas de afastamento do trabalho em 2024 por transtorno de saúde mental. Um levantamento baseado no Ministério da Previdência. Só vou ler mais um pouquinho e a gente retorna aqui. Segundo o levantamento, mais de 470 mil pessoas foram afastadas em 2024 devido a transtornos mentais. E eles vieram montando uma linha do tempo dos últimos 10 anos. E para mim esse foi o dado que mais me chamou a atenção. De 2023 para 2024, aumentou 68%. E por quê que eu fiz questão de trazer esse dado para a gente? Irmãos, a gente está cheio de pastor e teólogo aí hoje dizendo que essa palavra precisa ser atualizada. Jamais. Jamais. Como falava o pastor Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que um jornal de amanhã. Mas, por outro lado, eu concordo que Deus dialoga através da sua palavra com os males do presente, com as dificuldades do presente, e é muito maravilhoso, sabe por quê? Na Bíblia, a palavra ansiedade, ela também é sinônimo de preocupação, ela é sinônimo de medo. E o Senhor trata disso com o povo, com a humanidade, desde o Antigo Testamento. E nós, enquanto homens e mulheres de Deus cristãos, eu não quero falar agora de teólogo ou pastor, não. Nós precisamos dialogar com os tempos atuais. Nós precisamos compreender as questões dos tempos atuais, que são inúmeras, e dialogar com elas. E, inclusive, tá? Esse negócio de que homem e mulher de Deus não passam por esse problema. Eu não sou muito desses, não. Na verdade, eu nem sou desse, porque homens e mulheres de Deus passam por esses problemas. A diferença é que a gente encontra no nosso Deus uma alegria, uma paz, um entendimento. A gente aprende a lidar com esse sentimento furtivo, com esse sentimento paralisante. A diferença é essa. Inclusive, eu já tive essa experiência. Sem saber que eu estava dentro de um transtorno, que já tinha virado uma doença em mim, me levou a síndrome de pânico, e depois eu fui entender. Busquei uma irmã em Cristo, que é psicóloga também, que me ajudou bastante, mas só que eu também precisei compreender na minha caminhada que a psicologia, a psiquiatria, ela tem um limite. E de outros assuntos com matérias de espírito, de alma, não tem ninguém maior, ninguém mais, vamos dizer assim, capacitado a nos ensinar e a nos curar do que o nosso Deus. Os sentimentos, eles vêm todo dia. Ninguém controla o pensamento ansioso. Ele vem tentando. Mas nós conseguimos controlar, não sozinhos, tá, irmãos? No poder do Espírito Santo, juntamente com o nosso Deus, nós conseguimos controlar esses pensamentos, essas questões. A gente já não vive mais dominado por eles. Quem nos domina é a palavra do Senhor. Calma aí. Não, a palavra de Deus diz isso. Nós caminhamos por fé e não tem outra maneira. É fé ou é fé. Que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Outra coisa interessante, enquanto eu estudava sobre tudo isso, a ansiedade, a palavra ansiedade, ela vem de um termo anglo-saxônico que significa estrangular. Irmãos, a ansiedade, ela tem feito isso com as pessoas. Ela está estrangulando as pessoas. Sabe o que é estrangular, né? Como a gente agarra no pescoço. É isso que a ansiedade está fazendo. A ansiedade está roubando a alegria da salvação dos cristãos. A ansiedade está nos paralisando. Eu lembro que
enquanto eu estava no seminário, quando eu comecei a terminar, e quando eu comecei a perceber no Senhor que estava se tornando cada vez mais próximo a questão de um ordenamento pastoral, a questão de uma caminhada, sabe? Quando eu estava concretizando isso mesmo. E eu não estou falando aqui que o seminário é que condiciona, não. Quem condiciona é o chamado do céu, é o Senhor, é a imposição de mãos da igreja, impondo a mão e consagrando. Eu ficava assim com o Senhor. Vai começando a vir aquelas crises naturais. E eu sabia do compromisso que precisava ter com a palavra e com a verdade de Deus. Mas eu tinha um outro pensamento que, caramba, me angustiava de verdade. Eu falava, Senhor, eu vou lidar com vidas. Da mesma forma que a gente produz vida através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, se eu tiver na carne, se eu tiver em mim mesmo, eu posso produzir morte na vida das pessoas. Eu, ao invés de contribuir, eu posso ajudar, sei lá, as pessoas a entrarem em crise, em tristezas, sabe? Eu ser um homem carnal na vida de um outro homem carnal. E aí Deus oportunizou de continuar buscando outras coisas, né? E eu queria chegar nesse dado com vocês também, que a ansiedade, né? E aí eu fui estudar a respeito disso, fazer uma pós nesse sentido de aconselhamento pastoral. E aí entramos, tinha todas essas matérias, né? Lá eu encontrei um dado que de verdade eu não sabia. O nosso inconsciente, ele participa quase com que o mesmo peso do consciente nas nossas tomadas de decisão. Sabe o que isso significa? Que o nosso cérebro vai criando uma porção de coisas fictícias na nossa mente e vai tentando fazer com que elas se tornem realidade. E a gente vai agarrando essas coisas fictícias, a nossa mente fica, ai, mas fulano, ai, mas se Beltrano, e fica, mas fulano está falando isso de você, está pensando isso de você, ai, mas se eu for por aqui, eu corro esse risco, eu corro aquele risco, pode acontecer isso, ah, mas se eu for por lá também, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer. A ansiedade perturba a nossa mente, criando problemas fictícios. E sabe o que as estatísticas também falam? Dados, estudos. 70% dos problemas que nos deixam ansiosos, sabe o que acontece? Nunca vão acontecer. É tudo fruto da nossa mente. É tudo fruto da nossa imaginação. E aí agora imagina, de verdade, irmãos, se todo esse ambiente de pensamentos fictícios, se nós conseguirmos recheá-los eles com a palavra de Deus, e empurrando eles e nos deleitando nessa palavra. Por isso que quando a gente fala que, irmãos, cristão tem que estar na palavra todos os dias, tem que estar em oração todos os dias. Não é para a gente poder cumprir um protocolo, para a gente poder ficar legal no céu, sabe, na foto. Tira a foto aí do céu, tô legal. Não é para isso. É para nós estarmos cheios do Senhor na nossa vida. Vocês lembram a recomendação, deixa eu ir lá rapidinho aqui, de Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha que interessante, a gente já falou sobre isso em reunião de oração. Que diante de Deus seja conhecidas as suas orações e súplicas, com ação de graça. Sabe o que significa? Eu já oro agradecendo. Eu oro com a certeza de que eu tenho um Pai que está no céu, como nós lemos em Mateus 6, que conhece as nossas necessidades. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando esses sentimentos tentarem nos dominar, é correr, é entregar. Lembra que Pedro também escreve? Lançai sobre ele as vossas ansiedades, ou então as vossas preocupações. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós.
É colocar sobre ele, sabe? É falar, Senhor, eu não tenho controle. Eu estou aqui paralisado pelas questões do passado. Eu também estou aqui paralisado pelas questões do futuro. Ou eu estou aqui só paralisado pelas questões do passado. Ou eu estou aqui só paralisado pelas questões do... Me ajuda. Irmãos, isso tomou a criançada. Vocês que são pais aí, eu convivo com crianças. Vocês conseguem perceber isso? Eu desconfiava de uma coisa, e essa foi por acaso que eu li também isso. Eu desconfiava, lá em casa a gente tem duas cachorrinhas, a Leca e a Luna. E tem uma delas, a Leca, que eu, sem brincadeira, eu ficava desconfiado que a Leca, de vez em quando, ela tinha algumas questões relacionadas à ansiedade. Por quê? Pela manhã, quando eu ia até as duas, só dando um exemplo, e a gente pensa, mas que isso? Não, a natureza está afetada pelo pecado. A gente vai chegar nisso também. Eu percebi que elas faziam festinha, mas a menorzinha, ela gerava uma expectativa tão grande que ela começa a engasgar, que ela tosse de engasgo. E eu não sei se vocês já viram algum ser humano, às vezes com uma crise ansiosa, e começa. E aí esses dias, isso foi aleatório, tá, irmãos? Eu não estava buscando sobre isso, não apareceu. E pesquisa, através de análise, enfim, que cachorros têm temperamentos e têm questões também que deixam ansiosos. E sabe o que isso faz com a gente? Repetindo, domina, arranca a nossa alegria. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e os colocar nas circunstâncias, em nós mesmos ou nas riquezas. A gente está falando sobre isso tudo, daqui a pouco a gente vai voltar ao texto bíblico, como a gente sempre faz. Quer ver? Começarmos a correr grandes riscos. É começar a tirar os nossos olhos do Senhor. E, irmãos, eu sempre gosto de fazer isso por quê? Não tem como estar com os olhos do Senhor e não estar com os olhos na palavra dele. Porque a palavra de Deus, é o verbo encarnado. E, por favor, não estou falando aqui de um amuleto, tornar papel, corina, um fitilho aqui em amuleto, não. Porque o Deus que deu essas palavras para os homens registrarem é um Deus vivo, é um Deus relacional. Porque se nós não crermos assim, não faz nem sentido. Que esse Deus é um Deus relacional, é um Deus que extrapola o nosso entendimento. Sabe o que tem deixado a gente muito ansioso? A gente tem depositado muitas expectativas e esperança da nossa vida em nós mesmos. Irmãos, em nome de Jesus, tá? O cristão precisa trabalhar, o cristão precisa planejar, o cristão precisa olhar o exemplo das formigas que trabalham e ajuntam, para quando chegar o período de dificuldade, ela ter um pouco ali ajuntado. Mas o cristão não pode colocar a sua dependência nessas coisas. Mas sabe o que isso acontece? Isso é um Senhor mentiroso, isso é um Deus mentiroso. Nos deixa ansiosos. Qual o dinheiro que dá paz aos homens, irmãos? Qual o dinheiro que... Tu vê aí o cara que ficou ricão, tem que começar a se vigiar, se policiar. Vamos pegar um exemplo. Quantos casos de Mega Sena, de vencedores, que terminou em morte, tragédia? E aí tu fica cada vez mais preocupado. Irmãos, quantos milionários que ficam tirando sua vida, que às vezes perde tudo num investimento, numa aplicação mal feita? O que acontece? Ele vai lá e se mata. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro, era as riquezas, era ele mesmo. Irmãos, uma vez também eu li essa frase. O homem mais pobre que existe, vocês sabem qual é? Não, é aquele que só tem dinheiro. O homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Sabe por quê? Lembra o rico e o Lázaro? Senhor, pede que Lázaro venha aqui
só molhar aqui a minha língua, me refrescar um pouco a boca. Ele descobriu que ele não tinha nada. E lá do outro lado, quando já era tarde demais, ele percebeu que o Lázaro, o mendigo, tinha tudo. Que era o que? O Senhor, a salvação. E qual era a vida de Lázaro aqui? Aos nossos olhos? Moribunda. Os cachorros vinham lamber suas feridas. Irmãos, sabe o que a ansiedade faz com a gente também? Ela tira os nossos olhos da eternidade. A gente está andando preocupado em demasia, porque a gente só está olhando. É a política, é a economia, tá outra coisa. Cristão não é ET, não. Cristão está na terra. Cristão precisa saber o que está acontecendo politicamente, economicamente na sua nação. Mas a nossa felicidade, o nosso futuro não está condicionado. Se fulano vai sair do poder, se Beltrano vai entrar no poder. Vocês ainda conseguem colocar alguma esperança e expectativa no governo dos homens? Pega a nossa nação, que é um exemplo melhor do que a nossa nação, extremamente corrupta. Nada acontece como deve acontecer. A lei é rasgada na nossa cara o tempo inteiro. O pobre cada vez mais oprimido, injustiça para tudo quanto é lado. A gente pegava, mas a bancada evangélica, para mim, é uma das maiores vergonhas de Brasília. Agora está tendo um festival aí de político cristão, que se denomina cristão. Por quê? Porque as estatísticas estão dizendo que os cristãos, que não são católicos romanos, estão crescendo pra caramba aqui na nossa nação. Mas o Brasil não melhora em nada. Está crescendo numericamente, em estatística. Mas em conversão, em transformação, está decadente a coisa. Você vê uma porção de liderança de igreja envolvida com política, não é nem mais até o pescoço, já está acima do pescoço. Mergulhados nesse lamaçal. Políticos sendo tratados que nem Deus dentro da igreja. Às vezes recebendo mais honra do que Jesus Cristo. Eu já participei de um culto aqui em São Damar que não foi nem culto. Aonde mais de 1 hora foi sendo dando honra a político. E político corrupto. Que já experimentou prisão, uma porção de coisa. E lá todo mundo. Aquela nojeira de sendo pedido para os irmãos levantarem dos bancos da frente e chamando essas autoridades para sentar na frente. Mas naquele grande dia eles vão ouvir do Senhor, levanta. Levanta porque eu não chamei vocês, levanta. Vem Lázaro aqui para frente. Vem viúva pobre aqui para frente. O lugar de honra é de vocês. Tá aí, na cara, só não se posiciona quem não quer. Sabe o que a ansiedade faz com a gente, irmãos? Ela leva a gente a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos ou vestimos. Martinho Lutero, o monge alemão, um daqueles que participou da Reforma Protestante, enfim, ele disse que Jesus fez de um simples pardal um grande teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo o seguinte, o pardal, eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Que é interessante, que a gente não vê o pardal andando ansioso aí. Porque o Senhor falou, eu alimento as aves do céu. Eu não vou alimentar, não vou cuidar de vocês. Mas a diferença é que a gente está achando que tem que ter salmão na nossa mesa todo dia. E aí quando vem aquele ovinho delicioso, sabe? Seja ele cozido, frito, um omelete, a gente murmura. Irmãos, a gente está voltando aqui ao texto. Sabe o que Jesus falou? Que a ansiedade nos assemelha aos pagãos. Está aqui no texto bíblico. Uma questão interessante, Tia Marlene estava aqui na reunião de oração terça-feira e ela pediu oração por saúde.
E aí na quarta-feira ela foi na UPA, aí foi desenrolando, fez exames, teve que fazer uma cirurgia de emergência. Aí ela internou quarta-feira à noite no Beda, fez uma cirurgia, né? E saiu sexta-feira. E aí a gente fica assim, caramba, o plano de saúde, ele funciona, ajuda pra caramba a gente nessas horas. Porque imagina, né? Se tivesse que pagar uma cirurgia particular do bolso, uma internação, enfim. E agora eu quero pegar esse exemplo e a gente pensar juntos. Irmãos, vamos supor que foi um da gente. E a gente está com um valor X na nossa poupança. Né? Um valor X na nossa poupança. E aí teve uma intercorrência conosco, nós que precisamos internar, passar por uma cirurgia de emergência, a gente não tem plano, chegou a conta no nosso quarto na hora da alta. A gente olhou a conta, olhamos a nossa poupança, só tem a metade do valor na nossa poupança. E aí eu pergunto a vocês, o dinheiro vai se multiplicar por si só? Não, Leonardo, eu não vou te deixar só. Você me fez como um Deus seu, agora eu vou suprir as tuas necessidades. Isso acontece, irmãos? Agora me diz, quando a nossa confiança é depositada no Deus de Israel, chegou a conta, será se o Senhor não levanta homens e mulheres dele para poder cobrir a outra metade restante? Será se o Senhor não providencia para os seus filhos? E aqui não é uma conta financeira, não. A gente está falando da providência do Senhor. Sabe o que acontece? O dinheiro sempre falha. Deus não. Deus jamais falha conosco. Jamais. E nós precisamos pensar, irmãos, se um crente ansioso, ele não vive uma contradição. Eu falo de uma ansiedade generalizada. Porque nós somos o povo da fé ou não somos o povo da fé. Ou a gente confia ou a gente não confia. Vamos retornar lá ao texto, em nome de Jesus? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá de odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu não sei se alguém está com a Bíblia que tem essa tradução, que está mamon no lugar de riqueza. Aí, irmã. E o que é mamon em hebraico? Né? A transliteração da palavra mamon significa o que se armazena ou no que se confia. Você vê em que é interessante que Jesus começa explicando que o dinheiro não é neutro. Jesus colocou o dinheiro, a riqueza, na condição de Senhor. Ele nem colocou o dinheiro como uma coisa, não. Ele colocou como um Senhor, como uma entidade. E quando eu falo uma entidade, não estou falando aqui de um demônio específico, não. Estou falando de uma pessoa. Jesus comparou as riquezas a uma pessoa, a um Senhor que ele requer, exige dedicação exclusiva. E ele não aceita uma devoção parcial. Jesus é claro. O Senhor chamado riqueza, o Senhor chamado dinheiro, mamon, ele requer de você uma atenção exclusiva. E se ele é Senhor, ele tem escravos. A linguagem dessa época é isso. E não tem Senhor pior do que a riqueza, irmãos. Ele finge fazer você achar que você está no controle de alguma coisa. Mas quando a rasteira vem com tudo. Irmãos, quem aqui com dinheiro pode garantir acrescentar mais um dia de vida à sua própria vida? Mas, pô, se eu tiver com 2 milhões na conta e eu vou dar 1 milhão para o médico e falar, doutor, 1 milhão, só quero mais um dia, o médico não consegue? Claro que não, irmãos. Claro que não. E aí o texto diz, por isso, olha o que ele vem dizendo, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo e nem com o que irão vestir. E ele começa pelo ponto maior, que é a vida. O restante são coisas assim, vamos dizer, em relação à própria vida, secundárias. E aí ele continua, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Quem é o Senhor da vida, irmãos? Quem é, irmãos? Jesus é o nosso Deus, é o Senhor da vida. Quem está nos mantendo aqui até hoje?
E aquelas pessoas que de repente estão aqui na praça agora e que não creem no nome do Senhor, elas estão vivas por causa de quem? Por causa do Senhor, por causa da misericórdia e da bondade dele. E essas pessoas também estão respirando como nós estamos respirando. E é o que ele está nos ensinando. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. E aí ele começa agora a pegar, vamos imaginar que as aves, tem tradução que eu já vi pardal, não sei se alguém aqui tem essa. Não é? E a gente pega o pardalzinho, né? Aquele passarinho assim, sabe que ninguém quer para nada. E aí ele diz, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai, isso é maravilhoso, irmãos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. A gente tem um Pai que está no céu nos guardando, gente. E quando a gente não confia nisso, é aí que a ansiedade toma conta. A gente não pode andar controlado pelas circunstâncias, por nós mesmos, pelo outro, pelo dinheiro. A riqueza é um senhor insaciável. Ele te deixa ansioso quando você não tem. Quando você começa a ter, vai para mais, vai para mais, vai para mais. E as pessoas estão se matando por causa de dinheiro. Estou mentindo, irmãos? Pessoas casam por causa de dinheiro, descasam por causa de dinheiro. Pessoas trabalham por causa de dinheiro, pedem demissão por causa de dinheiro. Enfim, está tudo controlado por isso. E aí ele continua. Será que vocês não têm muito mais valor do que as aves? Irmão, só para relembrar, as aves foram criadas à imagem conforme a semelhança de Deus? Foi? E quem foi feito assim? Nós. E aí ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua vida? E o côvado aqui é a medida de altura, comprimento. Mas aqui nesse sentido, é quem pode colocar mais um tempo de vida à sua própria vida. Qual outra pessoa que pode acrescentar? Só Deus. E nós já vimos isso aqui na Bíblia. Me corrijam, me ajudem, eu não lembro qual rei, não sei se foi o rei Ezequias. Isaías avisou que ele ia morrer. Foi ele mesmo, né? E aí ele se desespera, ora, o Senhor encontra a graça e a misericórdia e recebe mais um. Só o Senhor. 15. E ele continua. E por que se preocupam com o que vão vestir? É outro exemplo que ele dá. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, olha o que ele diz, afirmo. Não tem dúvidas, não tem brecha para o medo. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, o rei mais rico de Israel, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E olha o complemento disso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Até os lírios, irmãos, do campo, se vestem com mais glória do que Salomão se vestiu. Mas ele diz, mas os lírios também são cortados e lançados ao fogo. E ele diz aqui, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Aí Jesus entra aqui num cerne da ansiedade. Fé. Quer ficar ansioso? Começa a depositar a sua fé no Deus errado. Pode ser o Deus eu, o Deus outro, o Deus dinheiro, o Deus estabilidade, e por aí vai, irmão. Você vai passar a noite inteira enumerando aqui. Falsos deuses. Sabe por que esses deuses deixam as pessoas ansiosas? Sabe por que esse é o comportamento dos pagãos? Porque são deuses falsos. São deuses fabricados pela mente humana.
pela mão do homem, usando, sabe, barro, pedra, ferro, enfim, o que for. Agora, aquele que deposita sua confiança e esperança no Deus verdadeiro, sabe por que ele não é dominado por essa ansiedade descontrolada? Por quê? Porque ele tem um Deus verdadeiro. Um Deus que vem e cuida. Um Deus que, além de Deus, é Pai. E ele continua. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que é que nos vestiremos. E aí, outra questão, só para relembrar. Não é um encorajamento a gente parar de trabalhar, a gente parar de planejar, a gente parar de guardar, a gente parar de pensar no amanhã. A diferença é saber que o amanhã não nos pertence. Eu planejo sabendo que não está condicionado ao meu planejamento. O meu amanhã, o meu daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não está condicionado à minha planilha. Está condicionada à vontade do Deus vivo. E o cristão, ele anda planejando juntamente com o Senhor. Senhor, se eu estiver me desviando para a direita ou para a esquerda, alinha minha planilha. Me ajuda. O que Deus está tratando aqui, o que Jesus está tratando aqui conosco, seus discípulos, é dizendo para a gente não andar preocupado. Mas, Senhor, e se eu falhar? Eu vou cuidar de você. Mas, Senhor, e se o outro falhar? Eu vou cuidar de você. Aí ele diz, sabe por quê? Isso é coisa de pagão. Isso é coisa de gentio. Eles que procuram todas essas coisas. Aí ele diz, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Irmãos, vocês acham que é à toa o fato de Jesus sempre lembrar o Pai que está no céu? Eu tenho certeza que não é. Sabe por quê? Nós somos o povo do céu. Nós somos o povo da eternidade. E aí sabe o que acontece? A gente vai tirando a nossa confiança do Senhor e colocando a confiança em nós ou nos outros. E aí a gente vai vivendo uma porção de bolhas. Bolhas dos prazeres ilícitos, seja o sexo ilícito, uma bebida, uma droga, enfim, seja o que for. Dinheiro, confiança em outras coisas que não é Deus. E sabe o que isso está fazendo conosco? Está nos matando. Está matando cada um de nós, cada vez mais. Quando nós depositamos a nossa confiança e expectativa em outro que não é o Deus verdadeiro. Aí ele diz, o Pai de vocês que está no céu, ele sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe o que você precisa, o que você tem de comer, de beber, de se vestir, ele está cuidando. Só precisa confiar. Sabe o que a ansiedade faz, irmãos? Ela rouba o poder do hoje. Aquilo que nós poderíamos estar fazendo hoje, a gente não faz. Porque a gente está dominado ou pelo passado ou pelo futuro. E a ansiedade não é só questões futuras, é questões passadas. Quantas pessoas que a gente conversa, quantas vezes nós já passamos por isso? Eu já passei por isso. De estar com hoje condicionado aos erros do passado. Mas eu não vou voltar ao passado. Eu também não tenho como me transportar para o futuro. Eu estou aqui agora. Aqui eu posso fazer alguma coisa. Daqui a uma hora eu nem sei se vou poder pregar novamente, se vou poder beijar meus filhos, dar um beijo na minha esposa, abraçar eu não sei. E por que eu estou tão preocupado com as outras coisas? E ele diz,
Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que isso significa? Busque em primeiro lugar ser Jesus Cristo com Deus. Busque em primeiro lugar uma vida de Cristo com o Pai. E aí depois você começa a vir, busca o reino de Deus no seu casamento. Busca o reino de Deus com os seus filhos. Busca o reino de Deus com a parentela, com o familiar. Abrace, ame, coloque o padrão, coloque a revelação bíblica, a vontade de Deus em primeiro lugar no teu coração, a justiça dele. Coloque o reino de Deus nos teus negócios, coloque o reino de Deus na tua vizinhança, no teu trabalho, por onde você passar. Leve o reino de Deus e a sua justiça. Qual justiça? A nossa própria? Não, a de Cristo. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe que tem muito cristão ansioso, infeliz? Porque conheceu o Senhor, a sua vontade, a sua palavra, mas continua batendo cabeça naquilo que não é a vontade de Deus. Não substitua a Bíblia por nenhum outro livro. Mas se for um livro aí que o senhor indicar, pastor, não substitua. Porque livro é feito pelos homens, os homens erram. Esse livro aqui não. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz, concluindo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como que a gente está querendo controlar as coisas de amanhã, irmãos? Aí sabe o que acontece? Sabe o que Jesus fala aqui? Você está com questões para resolver hoje, mas tua cabeça está na amanhã. Aí tu está com questões que tem que resolver hoje. Você não resolveu o de hoje, aí você chegou no amanhã. Aí vai chegar os males de amanhã. Aí tá junto os males de ontem com o de hoje. E aí amanhã tem outro mal. Aí você está paralisado ali. Aí tu só está carregando o problema. Começa e não termina nada. A nossa mente não suporta, irmãos. A nossa mente se entristece quando nós começamos a querer fazer tudo, ser tudo ao mesmo tempo. Porque a gente continua achando que o controle das nossas vidas não pertence. E a gente está perdendo o prazer do hoje. Ah, pô, eu queria amanhã ter isso, amanhã depois daquilo. Curte o que você tem hoje, porque a gente nem sabe se vai chegar até amanhã. E nós, enquanto cristãos, precisamos compreender que a gente enfrenta a ansiedade para a glória de Deus. É quando as pessoas olharem para a gente, elas verem realmente o peso da presença do Senhor Jesus Cristo em nós e através de nós. Porque tem cristão, irmãos, que mais murmura, mais reclama do que se alegra. Aí o ímpio olha, pelo amor de Deus. Eu nem ficar perto dessa pessoa. Porque só reclama. Não consegue se alegrar. E um cristão com uma ansiedade generalizada é uma contradição, pois a sua ansiedade vai se tornando o oposto da fé. E para a gente concluir, como que Jesus disse que a gente enfrenta e vence a ansiedade? Quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Irmãos, Deus não desampara os seus. Às vezes, até no processo do aperto, é Deus nos forjando, nos treinando. Enquanto nós estivermos ali, cabeça dura, o Senhor vai nos manter neste lugar. Porque o propósito dele é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus.
E não tem um asterisco pequenininho, uma observação aqui de rodapé sobre isso. Não, mas para mim tem um asterisco, eu tive uma revelação. Não tem. É o propósito de Deus para todo ser humano que segue a Cristo, é torná-lo à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Quando que nós enfrentamos e vencemos a ansiedade segundo Jesus? Quando sabemos que ao cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós abandonamos a obra do Senhor para poder cuidar das nossas coisas. Irmãos, em nome de Jesus, olha o tamanho da seara que é São João da Barra. Não precisa ir para a África, para a Ásia. Podemos orar. Nós estivemos num congresso ano passado que tinham irmãos de Portugal e da África reclamando dos irmãos brasileiros. Porque a gente quer chegar lá nas nações e sair impondo o que a gente pensa. E foi o que eles falaram, cara, a gente não precisa disso. A gente precisa que vocês viessem aqui e treinassem o povo daqui. Para que o povo daqui saísse a semear. Mas a gente ama isso, ó. A África é nós. E o último ponto, penúltimo. Quando que nós enfrentamos e vencemos a ansiedade segundo Jesus? Quando descansamos no cuidado diário de Deus. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Irmãos, agora eu queria abordar com vocês um mal sobre a ansiedade. Psicólogo, psiquiatra, nenhuma especialidade médica te ajuda. Sabe o que deixa muitos homens e mulheres ansiosos? O que fez separação entre Deus e os homens, irmãos? O pecado. O nosso pecado pessoal nos deixa ansiosos. A culpa, carregar aquilo, o pecado da família, pecado na igreja. Existem ambientes religiosos que são tóxicos, irmãos, que fazem mais mal do que bem a nossa espiritualidade. E tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Quantos já provaram isso? Talvez até em mais de uma experiência. Pecado da nação. Quando nós estamos dentro de uma nação ímpia, o pecado da nação vai empurrando a gente para esses lugares. Mas nós precisamos retornar. Nós precisamos retornar àquele que é fiel, aquele que pode nos livrar de tudo isso. E a gente está caminhando para poder encerrar hoje, irmãos. Falamos que o pecado ele causa a ansiedade causa sofrimento desnecessário, distorce a realidade, nos impede de seguir os planos de Deus, enfraquece a nossa fé. E antes de nós orarmos, eu não sei se vocês creem assim, eu particularmente, eu creio muito assim. E agora eu falo de forma particular. Eu creio muito num Deus pessoal que nos ensina nos pequenos detalhes. Nas pequenas circunstâncias da nossa vida, do dia a dia, Deus está nos ensinando. Claro, sempre amparado pela sua palavra. Ontem, os dois pequeninos, eles aproveitam o nosso quarto quando a gente liga o ar-condicionado, né? Eles correm para lá e dormem no chão do quarto. E aí ontem o Léo já estava dormindo, Lala já estava deitada, Levi também deitado, e eu fui tomar o meu banho para poder ir para o quarto. Nisso que eu tomei meu banho, cheguei no quarto, o Levizinho estava agitado. E ele falou, poxa papai, deita aqui comigo no chão um pouquinho. Né? Aí eu fui, apaguei a luz que estava acesa e deitei entre os dois no colchonete no chão. Nisso que eu deitei, Levi veio para cima de mim, apoiou a cabeça dele no meu peito, me abraçou e jogou a perna ainda por cima. E eu percebi, irmãos, que acho que em 3 minutos o Levi dormiu. E dormiu pesado. Pesado, a gente percebe, pesado. E ali,
eu percebi o Senhor me ensinando algo sobre essa mensagem de hoje. É mais ou menos como nós devemos ser com o nosso Pai. Quando nós estamos inquietos, com medo, inseguro, a gente não sabe qual era o medo que ele evitava, a insegurança dele para dormir. Mas o pai dele, naquele momento, representou uma segurança para ele. Representou um conforto e ele apagou. Eu acredito que deva ser assim a gente. Quando nós estivermos diariamente nesse local, então essa ansiedade querendo nos controlar, irmãos, reclina a nossa cabeça no peito do nosso Pai, abraça o nosso Pai e descansemos. Sabe por quê? Ele falou que ele vai guardar o nosso sono. O nosso Deus vela o nosso sono. Ele arranca os nossos medos, as nossas inquietações. E do fundo do meu coração, irmãos, eu queria propor algo a vocês aqui nesse momento. Queria até convidar o nosso irmão Bibim, se você poderia vir orar conosco aqui. Irmãos, como nós estávamos falando no início, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, Ele nos ajuda. De verdade, eu queria propor algo diferente, porque eu quero também fazer isso junto com vocês. Se você tem algo a entregar ao Senhor, se você tem pecado a confessar, se você quer mudar a rota da sua vida, se você quer lançar sobre Ele as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações, se você quer orar e suplicar com ação de graças ao Senhor, eu vou me ajoelhar. Eu queria convidar você nesse momento, se ajoelhar diante do Senhor no seu lugar. Lançar sobre Ele a sua ansiedade, lançar sobre Ele as suas inquietações, clamar, suplicar por cura, suplicar pela misericórdia e pela bondade dEle. Experimentar desse Deus vivo, desse Deus poderoso. E quem sabe, a partir de hoje, o Senhor vai começar a nos libertar de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos. Mas nós precisamos ser verdadeiros e intencionais diante do Senhor. Nós precisamos ser de verdade diante dEle, porque Ele é de verdade sempre. Deus nunca mente, Deus nunca muda, condicionado às nossas mudanças. Ele é o eu sou o que sou. E se você entende assim, eu entendo assim para a minha vida. Eu sei que eu preciso de cura, preciso de libertação e vou estar sempre precisando. Eu sei que Ele já me curou, já me libertou de uma vez por todas. Mas eu preciso dessa porção diária. Eu preciso dessa ajuda diária para poder permanecer de pé. E não há outro ao qual nós possamos buscar além dele. Todos os outros deuses nos traem. Todos os outros deuses falham. Por quê? São de mentira. Não existem. Mas tem um que é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. E esse Deus é eterno. Amém, irmãos? Se assim você quiser, se põe de joelhos.